Boa tarde. Tivemos um probleminha de transmissão, mas estamos de volta. Este é o Observatório de Taubaté e eu sou Jufre Neto. Hoje, terça-feira, é dia de analisarmos a ordem do dia da Câmara Municipal, ou seja, que os vereadores vão discutir e que vai alterar o seu dia a dia. Eu vou repassar rapidamente aqui, por efeito pedagógico, como é que funciona uma sessão da Câmara. Olha lá, tem-se a ordem do dia, que vai ser tocada a partir das 16 horas. Na primeira parte, tem a tribuna livre, em que qualquer cidadão pode se inscrever para lá, ir lá e debater um tema de interesse da comunidade. Hoje, por exemplo, vão estar presentes lá Bruno Bittencourt de Carvalho, que vai fazer uma homenagem ao ex-vereador Mário Monteiro, com quem eu tive a honra de conviver no meu primeiro mandato, lá em 97 até 2000. O segundo orador vai ser o Guilherme Barros, que vai falar de um projeto beneficente chamado Star Cup, um jogo de futebol lá no Joaquinzão. Depois da tribuna livre, que os munícipes podem falar, tem-se a leitura e votação da ata da sessão anterior, que é feito muito rapidamente, porque antigamente você tinha realmente um cuidado em registrar, porque você não tinha registros eletrônicos. Hoje está lá tudo gravado em vídeo, não tem dúvida do que aconteceu. Depois vem leitura de documentos que vêm do prefeito, do Poder Executivo, e de outras origens e proposituras apresentadas pelos vereadores. O que significa isso? São projetos de lei, são requerimentos de informação e assim por diante. Na sequência, se tem a ordem do dia propriamente dita. Vamos ver rapidamente aqui. Hoje está magrinha a ordem do dia, mas tem dois itens, pelo menos, que são relevantes, especialmente relevantes. Tá. Esse primeiro aí, que cuida da criação do Conselho Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência Social. O que significa isso? Olha, a Constituição de 88, ela estabeleceu que o prefeito tinha poder demais na mão, como continua tendo, mas tinha que repartir um pouquinho disso com os conselhos, com a população, a partir ou através dos conselhos municipais. Os conselhos são órgãos que você pode se candidatar, sendo representante de algum segmento da sociedade, seja representante da sociedade civil, não pode se candidatar como indivíduo, mas como representante, por exemplo, de uma associação, de um conselho profissional, associação de engenheiros, ou então de um segmento de entidades que prestam serviço, ou até mesmo de religiões. Tá? Você pode ir lá representando uma pastoral, no caso da Igreja Católica, e assim por diante. Bem, os conselhos são o local em que se discute as políticas públicas para aquela área. Por exemplo, esse conselho aí da assistência social vai discutir as políticas públicas para a área de assistência social no município. Por exemplo, o que em assistência social? Atenção a pessoas que moram em situação de rua, pessoas que estão em situação de rua, melhor dizendo, a atenção para pessoas com estado de extrema carência e que demandam um auxílio, seja, por exemplo, uma cesta básica, agora não é mais cesta básica, mas um cartão alimentação, e outros assuntos relacionados com assistência social do município. Assistência social, não confundir, não é uma benemerência do prefeito. Antigamente tinha a figura da primeira-dama, que fazia suas campanhas de solidariedade e assim por diante. Não, isso tem que mudar esse conceito. Não é um favor que o Estado faz, mas é um direito do cidadão. É um direito de solidariedade, né? Se beneficiar da solidariedade pública, em que todos contribuem para que todos da sociedade tenham um mínimo de dignidade para viver. Bem, então, continuando rapidamente aqui na ordem do dia, nós temos. Aí já é um projeto de nome de rua, nós vamos pular isso. Também aqui do vereador Tigrão, também aqui do vereador Paulo Miranda, que é a denominação, e depois tem esse do vereador Paulo Miranda, que esse é interessante. Ele se refere a multas de trânsito. Vamos entender o que é que o vereador está trazendo aqui. Bom, só repassando, no final da discussão, aí tem a palavra dos vereadores. Agora vamos lá, esse projeto do vereador Paulo Miranda. Antes de ir para o projeto, tem um item que eu deixei aqui, que é o item 6, que se refere a uma alteração de forma da Lei Complementar 491, que o prefeito quer corrigir a numeração que está repetida lá. Isso é uma falha grave, tanto da prefeitura, da sua assessoria técnica e legislativa,
quando passou na Câmara e a Câmara não percebeu isso. Mas vamos em frente, tem coisa mais importante que por discutir. O vereador Paulo Miranda foi meu companheiro também de bancada ou de legislatura, né, no meu terceiro mandato, nosso amigo Paulo Miranda. Ele propôs o seguinte, que a prefeitura passe a divulgar os valores arrecadados com multa de trânsito e tem aqui um novo item, né, acrescentando na lei que já existe, relatórios informando o número total de multas aplicadas ao município por meio de radares, lombadas e agente de trânsito, bem como os valores arrecadados e as respectivas destinações. Bom, é meritório, eu sou uma pessoa que me bato a vida inteira pela transparência da administração pública. Quantos mais dados a prefeitura for obrigada a informar, melhor. Tá? Mas nesse caso aqui, a Câmara perde um pouquinho, porque ela não acompanha o Tribunal de Contas. Eu tenho esses valores, você também pode ter. Dá um trabalhinho, você faz o processamento. Eu tenho esses valores do que foi arrecadado. A destinação já está prevista em lei federal. É o seguinte, olha só. Tudo que for arrecadado em multa de trânsito tem que ser destinado, primeiro, à sinalização, à educação no trânsito, à engenharia de tráfego, ao policiamento e à fiscalização. Ou seja, é uma dotação, uma verba carimbada, como se fala no jargão popular. Né? E esse dinheiro não pode ser usado em outras coisas, tem que ter essa destinação aqui. E uma pequena parcela, 1/20, 5%, tem que ir para o Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito, que é o FUNSET. De novo, é uma dotação que tem que ser usada especificamente naquela área. Não confundir, as pessoas confundem com imposto. O imposto é uma coisa geral. É comum as pessoas dizerem, não, eu pago IPVA e essa rua está uma porcaria, eu pago meu imposto sobre veículo e a rua em que trafega o veículo está uma porcaria. Não, esse imposto não tem vinculação. O imposto é uma colaboração que todos os membros da sociedade dão, porque eles vivem em sociedade. A gente tem rua, tem iluminação, tem serviço de saúde, tem escola, então todo mundo precisa colaborar com isso. E se cobra conforme a atividade. No caso, a propriedade do veículo, imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Não quer dizer que o IPVA tem que ir para a rua. Aqui não, aqui é diferente. Multa de trânsito tem que ir para essas finalidades que estão aí. Tá? Vamos lá. Continuando. Quais são os valores? Não precisava uma lei específica para isso. Como eu disse, é só ir no Tribunal de Contas, está aqui. Ó, vou mostrar para vocês o que eu verifiquei. Fiz uma comparação, para não ser injusto, desde o governo Ortiz até agora o governo Saldi. E eu corrigi os valores também das multas que foram aplicadas. De 2014, aqui era o primeiro, aliás, o último dado disponível que tinha no Tribunal de Contas é 2014 do governo Júnior. Notem que tem um salto aqui, as multas praticamente foram multiplicadas por 4, né? Ou pelo menos 3,5. Olha lá, de quase 5 milhões, saltou para 16 milhões em 2015. Foi quando começou o sistema de instalação de radares, o que eu não sou contra. Radar significa que você precisa prestar atenção, porque você está ultrapassando o limite de velocidade. Tá? Mas vamos voltar aqui aos valores. Olha só como é que vem crescendo. 16 milhões, 18 milhões, 16 de novo, 13, 13. Aí em 2020 é uma queda súbita. Por quê? Porque teve a pandemia. Né? Depois veio o governo Saldi, que na campanha falou que ia reduzir as multas, na realidade não aconteceu isso. Olha só, está em 12,72, quase 13 milhões. No ano seguinte, pulei aqui. No ano seguinte, o que acontece? Ele começou com quase 3 milhões, já salta para quase 19 milhões. Isso já é governo Saldi já. Vamos olhar num gráfico, fica mais fácil de você entender. Olha lá. Isso aqui no governo Júnior, Ortiz Júnior. Então nós temos multa que começa lá em 2014, pequenininha, aí sobe, vai lá, chega no topo de 18 milhões, cai um pouco, depois na pandemia tem esse mergulho aqui, porque diminuiu a atividade econômica, o trânsito, estava tudo parado, então caíram as multas, caiu para esse limite aqui de aproximadamente 8 milhões. E aí depois você tem com saldi, aí infelizmente a letra cortou um pouquinho aqui, você tem com saldi, salta de 12 milhões, vai para 18 milhões. Bom, encerrando aqui para o nosso comentário, encerrando a nossa live aqui. O que eu gostaria de refletir? Multa tem que ser educativa. Multa não pode ser uma fonte de renda. Tá? Se nós temos
pontos da cidade em que tem uma alta taxa de incidência de infração de trânsito e de multa, portanto, nós não podemos deixar como está. Por exemplo, ali na descida, na saída do viaduto indo para o Belém, descendo para os Campos Elíseos, na Avenida Dom Pedro, você tem uma alta incidência de multa ali. O que acontece? Acontece que deve ter uma sinalização inadequada. Ah, não, eu vou manter porque ali eu arrecado muito com multa. Não, o objetivo pode ser esse. Em direito administrativo, isso se chama desvio de finalidade. Multa tem que ser para dar segurança no trânsito, porque quem trafega em condições contrárias à lei está colocando os outros em insegurança, em risco. Então, multa é para dar segurança no trânsito, proteger o cidadão. Tem que pagar alguma coisa, porque uma norma sem sanção ninguém obedece, não é obedecida. Mas agora, usar isso como fonte de arrecadação não pode. E me parece que Taubaté está virando isso. Vocês viram ali o quanto nós estamos de multa e o quanto está projetado de multa no ano que vem, aliás, para este ano. Olha, de novo, nós vamos ter aqui em 2023 multas que chegam projetada a 18 milhões de reais. Então, nós deveríamos ter uma redução das multas e não um aumento das multas. E interessante, eu já citei aqui na nossa live, que na proposta de orçamento para o ano que vem, como fonte de receita, a prefeitura manda para a Câmara e a Câmara aprova como fonte de receita no ano que vem 19 milhões de multa. Ora, não tem muito sentido isso, não é? Muito bem, nessa altura, como sempre, eu vou pedir para você a sua colaboração, a sua ajuda para esse esforço de educação para a cidadania, educação política. Simples. Desce o seu dedo ali, dá um curtir, compartilhar e comentar. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença e até amanhã, se Deus quiser.